Capítulo 13. Exercendo a paternidade nos seus campos. Pais e mães espirituais têm esferas de influência distintas. Moro na fértil área agrícola do condado da Lancaster, na Pensilvânia, com seus campos verdes, viçosos e dourados de milho, alfafa, cevada e trigo cobrindo a paisagem. Sempre que sobrevoo a área, fico impressionado com a disposição dos campos, as diferentes formas e tamanho, com suas cores e limites singulares. Cada campo representa uma safra particular esperando para ser colhida. Essa diversidade de safras em campos cuidadosamente cultivados nos distingue como os maiores produtores agrícolas, produzindo mais alimentos do que qualquer outro condado da irrigado em nosso país. Você sabia que você tem campos específicos de ministério, singulares a você, que você recebeu no Senhor? Esses campos, demarcando a paisagem da sua vida, são suas esferas de influência, responsabilidade e unção. A palavra grega para campo, esfera, em 2 Coríntios 10 é metron, que é uma expressão de atividade que define os limites do nosso poder ou influência. Cada cristão tem vários campos espirituais que dão a ele uma grande oportunidade de experimentar a bênção e capacitação de Deus. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. 2 Coríntios 10, 13. Se você é casado, você tem um campo de ministério com seu cônjuge. Se você tem filhos, esse campo inclui a sua família. Se você lidera uma célula, você tem uma outra esfera de influência que inclui a responsabilidade espiritual de cuidar dos membros da célula. Seu envolvimento em sua igreja dá a você uma esfera na qual você experimenta a bênção de Deus. Sua comunidade representa mais uma esfera. Como membro da sua vizinhança, você tem um campo de ministério na sua rua, à medida que você ora para que seus vizinhos venham a Cristo. Seu local de trabalho é mais uma esfera de influência. Como pai ou mãe espiritual, o Senhor dará a você esferas de influência para abençoar e fortalecer a vida dos seus filhos espirituais. Cada crente tem muitas áreas diferentes, nas quais eles têm a influência e o poder para decidir o que acontece naquele campo. Uma pessoa que quer ter campos de ministério prósperos entende que cada uma dos seus campos tem certas limitações e fronteiras. Essas fronteiras dão proteção para o campo e devem ser respeitadas com cuidado e oração. Quando eu era fazendeiro, não tinha opção de pegar meu trator e arar o campo do meu vizinho, e então decidi o que ele iria plantar. Isso cabia a ele, era o campo dele. Eu também nunca invadi o campo dele para plantar a minha semente. Isso seria contraproducente, porque naquele campo não me pertencia e nunca poderia requerer aquela colheita para mim. Eu plantei, cultivei e cefei as colheitas que estavam dentro dos limites da minha propriedade. Onde moro, os fazendeiros com frequência colocam sinais, não ultrapasse, nos limites dos seus campos, destinado a deter os caçadores durante a temporada de caça. Na vida de uma pessoa podem ocorrer resultados desastrosos quando ela invade o campo de outra pessoa. É só dar uma olhada nas estatísticas de divórcio no mundo atual para observar a trilha de devastação que é deixada quando uma pessoa casada ultrapassa os limites do seu casamento e entra no campo do casamento de outra pessoa. Um oficial de polícia opera dentro dos limites da sua jurisdição. Ele somente pode prender os criminosos dentro da área da sua autoridade legal. Como pai ou mãe, você tem autoridade e responsabilidade pelo campo da sua família. Você não pode falar aos seus vizinhos como educar os seus filhos porque você não tem autoridade sobre o lar deles. O estereotipo de sogra recebe a fama negativa de ser uma criatura intrometida, que interfere ou separa o casamento dos seus filhos. Esse tipo de interferência de sogra vai além da sua área de autoridade e prejudica o relacionamento que pertence a seus filhos. Semelhantemente aos campos da fazenda do meu condado, claramente distinguível pelas cores, pelo tamanho, pelos limites,
Os campos do ministério também têm fronteiras e tamanhos específicos. Como pais espirituais, devemos ter uma clara compreensão dos limites dos nossos campos. Nunca deveríamos tomar a liberdade de invadir a vida de outra pessoa, a não ser que essa pessoa abra as portas para nós. Em outras palavras, não podemos nos intrometer na vida de outro até que exista um relacionamento de confiança que abra a porta para entrarmos no seu campo. É claro que, se é evidente que um filho espiritual tem pecado em sua vida, devemos corrigi-lo amorosamente, de acordo com Mateus 18, 15 e 17. Mesmo assim, devemos ser cuidadosos para permitir que nossos filhos e filhas espirituais assumam a responsabilidade dos seus próprios limites e escolhas pessoais. Eles precisam aprender a viver com as consequências das suas próprias escolhas. Pais espirituais procuram encorajar, não impor ou controlar. Em Gênesis 1 e 26, Deus deu a Adão e Eva autoridade sobre todo mundo, mas eles precisavam primeiro demonstrar sua mordomia no jardim do Éden. Nós sabemos o que aconteceu quando Satanás invadiu o campo de Adão e Eva, e eles deram ouvido às suas mentiras. Eles entregaram a sua autoridade a Satanás. E como consequência, sofrimento e morte sobrevieram a eles e ao mundo maravilhoso que Deus havia criado. Não entregue seu campo a outro. Se alguém sente que tem uma palavra do Senhor para você, lembre que essa palavra precisa ser colocada à prova. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Compare-a com a palavra de Deus, com o conselho sábio de pais espirituais que o Senhor colocou em sua vida e com a paz que Cristo é o juiz, o árbitro do seu coração. Colossenses 3,15. Há vários anos, quando estava servindo como pastor na Pensilvânia, um orador cristão trouxe uma palavra profética específica para mim e para a nossa equipe de liderança enquanto estava ministrando em várias congregações em nossa área. Ele descreveu algo para nós e tinha certeza de que o Senhor queria isso da nossa igreja. Nós oramos e consideramos a palavra dele e compreendemos que, para cumprir essa palavra, não teríamos como manter o nosso compromisso de alugar uma das nossas instalações em um grupo cristão da nossa área. Era uma questão de integridade para nós. Agradecemos por compartilhar conosco o que ele cria ser do Senhor e falamos a ele que essa questão poderia ser algo para o futuro. Talvez poderíamos fazer o que ele estava sugerindo em uma outra época. No dia seguinte, recebi um telefonema dele. Esse profeta me deu uma outra palavra profética, uma maldição, na verdade, para a nossa igreja. Ele chegou a usar a Bíblia para anunciar essa maldição. Naquela noite, reunimos todos os nossos líderes para oração, visto que esse homem estava simplesmente visitando o nosso campo e não tinha autoridade sobre o nosso campo. Sabíamos que ele não era responsável pelo nosso campo. Era um campo que o Senhor tinha a nós. Nós rejeitamos a maldição e recebemos a proteção em nome de Jesus. Nós evitamos uma palavra profética devastadora em potencial para a nossa igreja por conhecermos o nosso campo e as suas fronteiras. Alguns dias mais tarde, falei com um amigo missionário que estava servindo no país de origem desse profeta. Descobrimos que esse homem havia dividido muitas igrejas em sua terra natal, por meio de suas profecias que ultrapassavam as fronteiras de sua autoridade, com sua tentativa de manipulação, orando dentro dos limites do seu campo espiritual. Uma outra forma de controle não saudável pode ocorrer por meio da oração. Por exemplo, se um intercessor em uma igreja começa a orar pelo seu pastor para que ele entenda uma certa verdade como eu entendo, ele está tentando mudar o pastor em vez de permitir que Deus convença o pastor acerca de uma verdade específica. Orar por coisas que gostaríamos que fossem na nossa maneira de pensar em vez de serem conforme a direção que o Espírito está dando à pessoa responsável por aquele campo pode ser perigoso. Se os intercessores não são ensinados acerca de campos de ministério, esse tipo de controle se torna um tipo de feitiçaria espiritual. Tenho ministrado a muitos líderes de igreja que estavam sob tremenda opressão espiritual, porque pessoas na igreja estavam orando de acordo com suas próprias agendas, em vez de orar de acordo com a agenda de Deus. Verdadeiros pais espirituais, com sua maturidade e experiência, precisam ajudar os líderes e outros crentes a discernir a fonte dessa opressão. Você não vai errar se orar de acordo com as Escrituras. Ore como Paulo. Por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e da terra.
Oro para que as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, 14 a 21. Honrando os campos dos outros. O apóstolo Paulo compreendia essa esfera de influência e lembrou aos coríntios que ele só operava na esfera para a qual Deus o havia designado. Ele não se intrometia nas igrejas problemáticas fundadas por outros. Ele somente se gloriava na igreja de Corinto porque era responsável por ela diante do Senhor. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não estivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. 2 Coríntios 10, de 13 a 15. Paulo era cuidadoso para não receber o crédito ou a responsabilidade pelo campo de ministério de outra pessoa. Ele conhecia a forma e a cor da sua própria esfera e operava dentro dos limites de autoridade e unção que Deus lhe havia conferido. Eu prego em uma igreja diferente, em um lugar diferente do mundo quase toda semana. Eu sempre me lembro, estou servindo no campo de alguém outro. Estou ajudando um pastor e uma equipe de liderança da igreja a desenvolver o seu campo. Infelizmente, ao longo dos anos, muitos que afirmavam ser ungidos e espirituais não souberam como servir no campo de outra pessoa. Às vezes, pastores de igrejas precisarão de meses para pôr em ordem as coisas que foram ditas ou profetizadas por um pregador visitante que não edificou a igreja. Isso não acontecerá se andarmos dentro dos limites dos nossos próprios campos de ministério e honrarmos os campos dos outros. Graça para o seu campo. Além da autoridade que um pai espiritual recebe dentro dos limites do seu campo, ele também recebe uma porção da graça divina para realizar o seu trabalho. A graça é muitas vezes descrita como o favor imerecido de Deus para pessoas indignas, mas também pode ser definido como o desejo e o poder para fazer a vontade de Deus. É como uma energia divina que o Espírito Santo libera em nossas vidas. Ela nos ajuda a cumprir de maneira vitoriosa a tarefa dentro do nosso campo de ministério. Como sabemos que Deus dá graça a uma pessoa para operar dentro do seu campo de ministério? A palavra metron tem um significado ligeiramente diferente em Efésios 4, 7. E a cada um de nós nos foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aqui a palavra medida é a tradução da mesma palavra metron, encontrada em 2 Coríntios 10, 13. Assim, podemos dizer que para cada metron ou cada campo de ministério existe uma graça especial concedida por Deus. Visto que todos nós temos campos de diferentes medidas, Deus reparte a sua graça em porções variadas de acordo com a nossa necessidade. Pais e mães espirituais vão saber quantos filhos espirituais eles podem mentorear de cada vez, e eles receberão a graça para fazê-lo. Se pais espirituais saem do campo de ministério que lhes foi atribuído, eles estão fora da graça de Deus e as consequências certamente não são abençoadoras. Pais espirituais vão advertir seus filhos espirituais a permanecer em seus campos de ministério e dessa forma permanecer debaixo da graça de Deus. Você já se questionou por que alguns pastores têm igrejas grandes e outros são pastores de igreja menores? Será que é a oração? Embora a oração seja extremamente importante, eu não creio que essa necessariamente seja este caso. Conheço pastores de pequenas igrejas que têm uma vida de oração muito mais eficaz do que alguns pastores de igrejas grandes. Deus simplesmente dá
A alguns pastores, graça para estar à frente de igrejas maiores. E a outros, graças para ministrar igrejas menores. Na verdade, não importa o tamanho da igreja, o que importa é obedecer, treinar e liberar filhos espirituais. João 14,15. Eu estava ministrando em uma conferência de liderança há alguns anos, com cerca de 500 pastores e líderes cristãos na plateia do culto noturno. O moderador da conferência pediu para que um dos meus amigos ficasse em pé. Eu já havia conversado com ele durante a conferência. Ele estava pastoreando uma igreja de 50 pessoas em Dallas, no Texas. Ele havia servido como pastor em igrejas de vários estados ao longo dos anos. O moderador, então, pediu para que se colocassem em pé no auditório todos os homens que eram seus filhos espirituais ou que tinham sido influenciados por ele. Muitos homens se levantaram nos mais diversos lugares do auditório. Eu estava profundamente comovido. Então eu ouvi a voz interior do Senhor dizer: isso é sucesso. O sucesso não tem necessariamente que ver com o tamanho da igreja ou do ministério. Sucesso é amar a Deus o bastante para obedecer-lhe em relação à paternidade espiritual. Não lavre no campo do seu filho. Em meados da década de 70, um movimento chamado Movimento de Discipulado tornou-se muito popular. Alguns princípios de discipulado sadio foram às vezes ofuscados pelos relacionamentos nada saudáveis dos 2 a 2. Os líderes exigiam que os discípulos que estavam debaixo da sua autoridade pedissem aprovação antes de tomar decisões em áreas como namoro, casamento e mesmo para visitar parentes durante os feriados. Em alguns casos, famílias foram separadas e vidas foram viradas de cabeça para baixo. Esse movimento levou à obediência não bíblica a líderes humanos e, em alguns casos, os líderes torciam o princípio bíblico de prestação de contas ao invadir o campo de outros, procurando tomar as decisões por eles. Ocasionalmente, os discípulos mudavam de cidade para seguir seus pais espirituais, quando estes mudavam para outra localidade. Dizer que teremos um relacionamento íntimo para sempre com alguém pode se tornar escravidão. Devemos adotar a atitude de se for da vontade do Senhor. Tiago 4, 13 e 15 nos diz: ouçam agora, vocês dizem que hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco do tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não sabemos se vamos manter um relacionamento de paternidade ou maternidade a longo prazo com os filhos espirituais que estamos mentoreando. Essa decisão pertence a Deus e não a nós. Aqueles que estiveram nessa situação no movimento do discipulado na década de 70 se envolveram no que podia ser chamado de alianças profanas. Verdadeiros pais espirituais nunca pedem a seus filhos que participem de alianças profanas, nem tomam decisões por eles. Pais e mães espirituais nunca vão procurar controlar seus filhos espirituais dessa maneira. Uma aliança santa versus uma aliança profana. Uma aliança santa é uma promessa ou um empreendimento da parte de Deus. As únicas alianças santas para a vida toda são a aliança que eu tenho com Cristo para servir a Ele de todo o coração e a aliança que eu tenho com a minha esposa de amá-la e cuidar dela até que a morte nos separe. E a terceira aliança é a aliança que tenho com o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, de amá-lo e ser uma bênção para Ele. Devemos ter cuidado para não envolver-nos em alianças profanas. O que é uma aliança profana? Uma aliança profana é feita com uma pessoa ou com um grupo que impede alguém de obedecer a orientação do Espírito Santo na sua vida. Enquanto uma aliança santa é uma promessa da parte de Deus. Por exemplo, pediu-se a alguns crentes que ficassem em certa igreja por toda a sua vida porque estavam em uma aliança com a liderança. Isso é profano, é doentio. Não podemos definir o tempo que vamos servir com aqueles que participam da nossa igreja atual. Em alguns relacionamentos de paternidade espiritual, se o Senhor chamar o pai ou o filho para servir em outro campo, devemos liberá-los e ajudá-los a encontrar um lugar onde o seu ministério será mais frutífero. Seu campo produz fruto. Quando você está cultivando o seu campo dentro dos seus limites e está recebendo a graça de Deus para o campo, ela vai produzir fruto. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garante o meu futuro.
As divisas cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Salmo 16, de 5 a 6. Em vez de limitarmos as divisas, fazem com que sejamos frutíferos em nossas esferas de influência. Os campos que Deus designa para nós são lugares de aprendizagem, protegidos e seguros. Nós cremos e aprendemos ao redor da nossa herança, dentro das divisas do nosso campo. Dentro dessas divisas vamos receber ricas bênçãos, porque estamos onde o Senhor quer que estejamos. Vamos saber quando estamos nos relacionamentos certos de paternidade espiritual, porque eles produzirão frutos. Deus estabelece e expande nossos campos. Seja responsável dentro do seu campo atual. Edifique-o e Deus vai aumentá-lo. Permita que Deus o promova. Se você é chamado para ser pai ou mãe espiritual de alguém, ou para começar uma célula, ou para plantar uma nova igreja, lembre-se, o tempo oportuno é a chave. Eclesiastes 8, de 5 a 6, revela que existe um tempo oportuno e uma maneira certa de agir para cada situação. Davi é o exemplo clássico. Ele foi chamado e ungido para ser rei, mas já existia um rei. Davi não procurou apoderar-se ou derrubar a autoridade existente. Ele permitiu que Deus o promovesse no devido tempo. Pais espirituais devem ajudar seus filhos a estabelecer seus campos e encorajá-los a permitir que o Senhor os promova para outros campos quando a mudança aparece no horizonte. Os filhos podem não ter a maturidade para discernir isso. Essa é uma maneira de os pais protegerem seus filhos. Delegue a autoridade em seus campos. Uma outra maneira de ser pai espiritual é ajudar os filhos a delegar autoridade aos filhos que eles estão formando. Você pode temporariamente delegar a outros a autoridade que Deus tem dado a você em um campo de ministério. Por exemplo, quando os pais não estão em casa, eles podem pedir para o filho mais velho ser responsável pela casa. Os pais delegam autoridade ao filho para cuidar do campo deles. Em 1 Timóteo 1, de 1 a 4, descreve como Timóteo recebeu uma parte da autoridade de Paulo em Éfeso, ao ponto de corrigir falsos mestres e doutrinas. Pastores das igrejas delegam autoridade para os líderes de célula liderarem as células, e líderes de célula trabalham nos limites do campo a eles designados. Eles não assumem autoridade em outras áreas da igreja. Isso causaria confusão. Somente o Senhor pode capacitar-nos e dar-nos a unção para administrar nossos campos. Em Mateus 10:1, Jesus deu autoridade aos seus discípulos quando abriu um novo campo para eles. Ele não os enviou sem primeiro delegar a sua autoridade a eles. Com essa autoridade delegada, eles estavam prontos para agir em seu poder e amor para mudar o mundo. Permita que Deus especifique os seus campos por meio da sua autoridade delegada, com a expectativa de que Ele vai expandi-los à medida que você for fiel. Você é o mordomo do campo, não o dono. Uma caixa de banco não é o dono do dinheiro que passa pelas suas mãos dia após dia, mas ele é o mordomo desse dinheiro. Nosso Deus é o dono de todos os campos espirituais. Nós somos apenas mordomos. Um sintoma de que você está procurando se tornar dono em vez de ser mordomo se evidencia se você ficar desanimado quando alguém deixa o seu campo. Por exemplo, se você está liderando um grupo pequeno e alguém deixa o grupo, ou se seu filho ou filha espiritual passa para um outro relacionamento de paternidade espiritual, você deve entender que Deus traz pessoas para o seu campo e Ele pode tirá-las de lá. Esse é o campo de Deus e essas pessoas são dele, não nossas. Precisamos ter uma visão mais ampla do grande corpo de Cristo e regozijar-nos em vez de nos sentir ameaçados quando a nossa família, aqueles que estavam mentoreando e treinando, passa para outros campos, igrejas e ministérios. Não tolere a atividade do inimigo em seu campo. Paulo tinha um senso de responsabilidade pela igreja em Coríntios, 2 Coríntios 11, de 28 a 29. Nós também devemos ser responsáveis e, como pais e mães, ficar na brecha e interceder pelos nossos filhos espirituais. Ezequiel 22:30 nos apresenta uma figura de batalha em oração em que o crente se coloca na brecha entre a misericórdia de Deus e a necessidade do homem. Deus deu a você autoridade para interceder dessa forma.
À medida que exercemos a nossa paternidade para com nossos filhos espirituais, precisamos nos colocar na brecha por eles e não permitir que o inimigo os roube quando o pecado cria uma brecha em suas vidas. Como pais espirituais, devemos tomar posse da nossa herança, intercedendo de maneira diligente. Nossa intercessão restringe e destrói as fortalezas satânicas e as forças do inimigo e permite que o Espírito Santo traga influências divinas à vida dos nossos filhos espirituais. Uma discussão completa dos campos de ministério e da sua importância para os líderes da igreja pode ser encontrada no apêndice A da página 175. Tome posse dos seus campos. Resumindo, precisamos reconhecer quais são os campos e trabalhar fielmente neles. É importante ensinar mães e pais espirituais, líderes de célula, liderança da igreja e a futura liderança a respeito de como funcionam os campos de ministério. Não importa se você é um pai espiritual formado na base, ou um pastor servindo como pai espiritual, ou um pai espiritual apostólico, não importa que tipo de pai espiritual você for. A responsabilidade pelos seus campos de ministério, grandes ou pequenos, é sua. Você recebeu a responsabilidade e a supervisão de vários campos de ministério. O lar, a igreja, o local de trabalho e a comunidade. Esses são seus campos de tarefa designados pelo Senhor. Saiba quais são os seus campos. Seu campo tem certas divisas, com tamanhos e formas distintas. Como pai e mãe espiritual, levante-se e tome posse dos campos que o Senhor deu a você. Tome posse dos seus campos, trabalhando fielmente com a graça de Deus e respeitando os outros campos ao seu redor. Cristo confiou esses campos a você. Camine na graça dele e produza uma diversidade de colheitas em campos cuidadosamente cultivados. Dessa maneira, você produzirá mais frutos do que você jamais poderia imaginar. Enquanto você trabalha em seus campos de frutíferos, é fundamental que você saiba como tomar decisões sábias. No próximo capítulo, você vai aprender a transmitir princípios bíblicos de tomada de decisão a seus filhos espirituais.